aqui é a Súria, sejam bem-vindos ao Chuva de Domingo e hoje eu vou compartilhar com vocês toda a minha trajetória até eu me tornar uma atriz profissional. Eu já vou dizendo pra vocês que essa coisa de atriz profissional, ator profissional, nada mais é do que o DRT, que é o nosso documento profissionalizante, é o que nos torna profissionais, mas eu acho que ser um ator, ser uma atriz é muito mais uma postura interior e o documento vai oficializar isso, vai profissionalizar isso, mas um ator e uma atriz nunca são menos atores do que alguém que tem um DRT. Isso é só é uma coisa formal, é uma formalidade. Inclusive, não ter o DRT não impede que você consiga ótimos trabalhos. Eu tenho várias histórias aqui que eu vou contar pra vocês hoje e praticamente todas elas eu fiz enquanto eu ainda não tinha DRT. Então vamos lá. Essa vontade de se tornar atriz surgiu em mim quando eu era criança. Eu não lembro em que momento. Acho que com uns 8 anos de idade eu tive consciência disso. Pelo menos é o momento em que eu me lembro. Não sei se foi antes. Mas é algo que sempre esteve comigo. Eu sempre quis ser atriz. Entre outras coisas, porque vocês sabem que eu amo arte. Mas eu sempre quis ser atriz. Sempre foi algo que pulsou muito forte em mim. Eu era criança e eu dizia, eu vou ser atriz. É muito legal se dar conta de que eu realizei isso. Eu tenho esses momentos que eu me dou conta, esse é um deles. Tô muito feliz por isso. E eu confesso que eu não sei de onde veio. Eu não consigo me lembrar que experiência que eu tive, que fez eu sentir que eu queria ser uma atriz, ou enfim. Eu realmente não consigo me lembrar. A sensação que eu tenho é que essa vontade sempre esteve aqui, mas enfim. E eu sempre assisti muitas peças na escola. E aí eu comecei a me envolver com as pecinhas de teatro da escola. Pequenas coisas que a gente montava em sala de aula. E já nessa época, já nessa idade, com meus 8, 9 anos, eu sempre tive um olhar muito crítico para as peças de teatro. Eu nunca assistia e simplesmente me entretia. Eu analisava tudo. Eu analisava o figurino, eu analisava o roteiro, como é que essa história se desenvolvia, eu analisava a direção, eu tinha consciência desses elementos e talvez eu não tivesse consciência do nome deles, dessas funções todas, mas eu tinha um olhar muito atento a como a peça se desenvolvia. E aí eu conseguia dizer se eu gostei ou não, então eu era muito atenta. E quando eu participava também, eu era muito atenta ao meu corpo, à expressão corporal, então eu sempre ficava muito atenta aos movimentos e ações que eu tinha que fazer. Então eu sempre fui muito antenada a isso. E isso eu ainda nem tinha feito aula de teatro ainda. Eu lembro de uma experiência que eu tive aos 6 anos de idade, eu participei de uma peça de teatro na minha escolinha, e eu lembro que eu gostei muito, eu tenho uma imagem muito vívida na minha mente, assim, do figurino que eu usei, do que eu tinha que fazer. Eu comecei a fazer aula de teatro com 10 anos. Na verdade, eu entrei num grupo infantil que não durou muito tempo, eu tive poucas aulas, e aí o professor, por algum motivo, parou de dar as aulas, eu não lembro por quê. Então eu tive uma experiência, acho que de menos de um mês nesse grupo de teatro, eu não consigo me lembrar muito bem. Então, aos 10 anos, depois que esse grupo acabou, eu sempre fiquei com aquela coisa, poxa, quero fazer aula de teatro direito, parece que nunca dá. E aí, aos 13 anos de idade, eu entrei num curso de interpretação para TV e audiovisual. E essa foi a primeira vez que eu tive contato com o audiovisual de fato, como atriz. Então eu comecei a ter contato com roteiros, inclusive com a estrutura do roteiro, porque a gente recebia roteiros personalizados no curso. Tinham roteiristas que escreviam isso pra gente, cenas. Inclusive, eles escreveram uma minissérie, que ao final do curso, algumas pessoas foram selecionadas pra atuar nessa minissérie. Eu fui. E isso foi bacana porque, como eu tive contato com esses roteiros bem cedo, eu já fiquei muito ligada em como era a estrutura de um roteiro audiovisual. Isso lá pra frente na faculdade me ajudou muito. Eu já estava bem ligada na estrutura. Inclusive, quando eu tinha trabalhos, antes de entrar na faculdade, na escola, eu gostava de fazer trabalhos diferentes. Os meus trabalhos sempre eram audiovisuais. Se os professores me davam essa brecha, assim, eu não apresentava um trabalho de uma maneira formal, eu sempre produzia um vídeo, ou às vezes curtas, e aí eu já seguia o modelo dos roteiros. Enfim, voltando, então nesse curso eu acho que ele durou 1 ano, 2 anos, eu não consigo me lembrar muito bem, acho que 1 ano, e lá eu era uma das mais novas da turma. Tinham pessoas da minha idade, mas muitos eram mais velhos. E a gente tinha aula de expressão corporal, de técnica vocal, e a gente sempre tinha que fazer as cenas em frente a uma câmera. As cenas eram sempre filmadas e aí a gente assistia. A gente via onde é que a gente tinha que dosar. Foi lá que eu aprendi essa coisa do diminuir os movimentos. Não necessariamente pela minha vivência em teatro. Atores de teatro já passaram por isso. Quando você vai fazer algo pra TV ou internet, te dizem que você é muito expansivo, dizem que é coisa de ator de teatro. Não necessariamente, eu nem tinha muita experiência com teatro, é que eu sou uma pessoa que
né, eu me mexo muito mesmo. Então, lá eu tive essa experiência de diminuir os movimentos, foi quando eu comecei a ficar consciente desse minimalismo em partes, que é a interpretação do ator pra câmera. Também comecei a ficar atenta às pequenas coisas, pequenas grandes coisas que a gente pode fazer com a câmera. Os pequenos olhares, as pequenas expressões, tiques, trejeitos, enfim, tudo que você pode criar pro seu personagem. Então, já nessa época eu me encantei muito pela essa possibilidade do audiovisual. Como isso também favorece o ator. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a diferença entre teatro e cinema nessa questão. Então, ao fim do curso eu fui aprovada e fiz essa minissérie, que na verdade era uma websérie, e o nome da minha personagem era Lia. E ela era uma hippie, uma criança hippie, sim. Eu gostei de fazer, foi muito divertido, eu me identifiquei com a personagem. E essa websérie não tem mais por aí, até uns anos atrás ela ainda estava na internet. O que é bem legal porque nessa época era o quê? 2009, e eles já estavam pensando em websérie, então foi uma experiência bacana. Na época isso não era tão comum, as pessoas até achavam estranho que elas tinham que acessar um link pra assistir a websérie. Mas foi bem legal, eu acho que era um episódio que eles soltavam por semana. E aí, com os meus 14, 15 anos, eu entrei em um curso de teatro, aqui do meu bairro, inclusive. Eu achava muito gostoso. E ele era ofertado pela família da Lala Schneider. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Lala Schneider foi uma atriz paranaense muito importante. Ela, inclusive, fez novelas na Globo, enfim. Ela já é falecida, mas a família dela continua muito envolvida com a arte, então eles ofertavam esse curso de teatro aqui. Foi uma experiência ótima, eu sinto que foi um período em que eu aprendi muito. Foi quando eu tive contato com o Stanislavski pela primeira vez. Eu fui entender quem era esse cara, e eu fiz muitos exercícios lá relacionados a isso e também a outros diretores e pensadores do teatro. E foi quando eu fiz a minha primeira grande peça, oficialmente. Eu era protagonista. E a peça era longa, tinha 1h30 de duração por aí, e a minha personagem não deixava o palco em nenhum momento. Então, foi o primeiro papel grande que eu tive, e foi uma responsabilidade tanto. Eu gostei muito, a gente fez várias apresentações, e em uma dessas apresentações tinha uma trupe de teatro independente assistindo a gente, que também ensaiavam ali no mesmo local, e eles faziam principalmente peças infantis, e eles se interessaram muito pelo meu trabalho. Então eu fui chamada a participar da trupe. Então eu saí das aulas de teatro, que eu acho que eu fiz aulas ali por 1 ano também, 1 ano e 1 ano e meio, porque aí as pessoas começaram a sair também, a turma foi ficando muito pequena e logo ela ia fechar. E então apareceu esse convite, eu fiquei muito feliz por ser algo mais independente, e todos eram mais velhos, eu também era mais nova do grupo, eu tinha lá os meus 15 anos, e o pessoal já tava com seus 20 e poucos. O que era legal, porque eu tive uma experiência bem boa com pessoas mais maduras e mais centradas. Então nesse período aí eu fiz peças infantis, o que é um outro universo, assim, muito legal, inclusive, e diferente, assim, eu acho que te exige de uma outra maneira, é realmente outro universo. É legal porque você tem que se desprender de várias coisas, você tem que se desinibir de uma outra maneira. Quando você atua, você já tá, né, você já tá ali desinibido em partes, mas fazendo um personagem infantil, pelo menos pra mim, desse universo infantil, me exigiu outras coisas e eu achei muito boa a experiência. Aí, já com os meus 17, 18 anos, eu comecei a fazer vários testes pra comerciais de TV e eu levei muitos nãos. Fiz vários testes, em vários deles eu era aprovada num primeiro momento e depois eu não passava no próximo. E eu acho que eu sempre lidei muito bem com isso, até porque publicidade, eles têm testes que eles chamam muitas pessoas, de pessoas muito diferentes. Então, só eles sabem o que eles estão procurando e às vezes eles também não sabem o que estão procurando. Então, quem aparecer e despertar algo neles ou sentir que encaixam o que eles estão precisando. Então, esses testes pra publicidade é assim, você tem que ir fazer e não encanar muito. Esperar a resposta e se você não receber nada é porque você não passou. Como esses testes de publicidade, tem muita gente. Eles não mandam e-mail ou ligam pra cada um dizendo que você não passou. Mas é uma ótima experiência. Quanto mais testes pra publicidade, pra comercial você faz, mais tranquilo você fica, você já vai perdendo a timidez, porque é um universo diferente, principalmente se você faz muito teatro. E aí você vai fazer TV, comercial, é outra coisa. E aquele ambiente de publicidade é uma coisa grande, aquela equipe grande e uma fila gigante de pessoas pra fazer o teste, então é uma experiência bacana de se passar.
Eu acho que se você passa por esses grandes testes, você já fica mais, tipo, vacinado, sabe? Nesse período também eu comecei a fazer um curso de especialização sobre o método Stanislavski. Nessa época eu já tava aqui com os meus 17, 18 anos e eu já estava na FAP, fazendo cinema. Em paralelo eu também fazia esse curso, que foi de 1 ano, e foi muito bacana a experiência. Era uma imersão ao método Stanislavski. Eu não sigo o método à risca, eu posso falar sobre ele aqui no canal outro dia. Não sigo, mas eu acho que ele é muito interessante, muito rico em vários pontos. E a gente tem que ir achando o que se aplica melhor a nós, o que se encaixa com a gente, o que funciona pra gente. E aí, no ano seguinte, com 19 anos, eu fui aprovada no meu primeiro comercial de incentivo à cultura do BNDES. Vou deixar o link aqui pra vocês verem. E foi uma ótima experiência. Esse comercial foi uma grande produção. Grande parte da equipe era de São Paulo, eles vieram filmar aqui. Quem dirigiu o comercial foi o Marco Jorge, o diretor do filme Estômago. Então eu o conheci, eu achei ele muito bacana, muito preocupado com os atores. Ele ficava de olho em tudo, se a maquiagem tava ok, se o figurino tava ok, se vocês estavam ok. A equipe era grande, então foi um dos meus primeiros contatos com uma grande produção. Então tinha super equipamentos, e aquela equipe grande, e toda aquela organização, e todas aquelas funções, fotógrafo, assistente, figurinista. E foi um dia inteiro de filmagem, foi uma única diária pra mim. E foi uma ótima experiência, e eu achei muito engraçado que a minha personagem tenha sido uma atriz de cinema. Eu adoro ter isso na minha lembrança, assim, que o meu primeiro comercial foi esse, inclusive um comercial de incentivo à cultura. Me senti muito honrada. E o mais legal é que ele passou muitas vezes na TV, também na TV a cabo, mas ele passou muitas vezes no cinema, principalmente no Olhar de Cinema. Então passava lá os trailers, as propagandas, e uma delas era essa. Então era muito legal quando eu ia fazer a cobertura do Olhar, porque eu sempre me via antes dos filmes, e o pessoal também, e as pessoas vinham falar que me viram. E era muito bacana, era muito gostoso ver o seu trabalho realizado ali, num grande festival de cinema. Nesse comercial também foi a minha primeira experiência com um beijo. Sim, foi a primeira vez que eu tive que fazer um beijo técnico, um beijo cênico. E foi muito tranquilo. A gente inclusive pode falar sobre essas experiências das atrizes e dos atores. Vai ser muito bacana, porque talvez alguns de vocês aí que querem ser atores ou atrizes ou já são, talvez ainda tenham alguns medos, alguns receios. E eu digo que minha experiência foi muito tranquila. E foi muito profissional, e tudo foi feito com muito respeito, tanto por nós atores quanto pela equipe e pelo diretor que estava em volta. Então foi super tranquilo, não achei nada ofensivo. Nesse período também na faculdade eu sempre atuei em cenas que os colegas precisavam fazer. Eu protagonizei um curta de um pessoal da faculdade, então eu sempre estive ativa nesse sentido na faculdade também, atuando bastante. E aí, no meio ali de 2015, eu entrei no curso profissionalizante de teatro do Colégio Estadual do Paraná. Então, se você mora aqui em Curitiba, saiba que existe esse curso, ele é gratuito, ele dura 1 ano e meio. Eu vou deixar o link aqui do site deles, que tem todas as informações, o site é bem completinho, tá sempre atualizado. E foi uma ótima experiência, esse 1 ano e meio. Eu queria fazer um curso desse mais abrangente e profissionalizante, porque vocês viram que minhas experiências foram sempre meio picadas. Um curso aqui, uma peça ali, enfim. E eu senti a falta de consolidar tudo isso. Eu queria de fato estudar teatro ainda mais a fundo, eu queria ter mais experiências, mais contato com pessoas. Então o curso do Colégio Estadual foi perfeito pra mim. Eu gostei demais da experiência. E lá a gente tem todas as aulas teóricas sobre história do teatro, história do teatro brasileiro, produção de peça, temos aula de iluminação, enfim, de tudo que abrange o teatro. E lá a gente produziu 2 peças ao longo desse 1 ano e meio. A primeira peça foi A Gaivota, do Tchekhov. E o Tchekhov era muito ligado ao Stanislavski, então foi muito bom isso, eu já tinha um conhecimento mais profundo sobre o Stanislavski. Vem o Tchekhov com essa peça que exigia um pouco dos conhecimentos sobre essa interpretação do método Stanislavski. A gente usou um pouco disso. A Gaivota é uma peça linda e eu protagonizei essa peça, eu interpretei a Nina. E a Gaivota é uma peça muito bonita porque ela fala justamente sobre ser atriz, ser ator, sobre o teatro, sobre essa vida.
sobre esses questionamentos que nós atores temos. E depois disso, nós fizemos Terror e Miséria no Terceiro Reich, uma peça do Brecht, que também tem uma importância muito grande na história do teatro. Foi quando eu tive mais contato com esse tipo de interpretação brechtiniana, e foi uma peça que nos rendeu vários frutos. Ela foi a nossa peça de formatura, digamos assim. Foi a última peça que fizemos, e então a gente se formou. E dali a gente já deu um salto muito legal. A gente conseguiu entrar no Festival de Teatro de Curitiba, que é um evento importantíssimo aqui na cidade, já acontece há anos. E nós ficamos em cartaz por 6 dias no festival. Foi uma experiência incrível, casa lotada todos os dias, foi assim lindíssimo. A gente também conseguiu arrecadar um dinheiro muito bom, nossa bilheteria foi ótima. E a gente doou todo esse dinheiro. Ah, e lembrando que eu tirei o meu DRT assim que eu concluí o meu curso no Colégio Estadual. Tem todo um processo. O DRT nem sempre é tirado por cursos, assim. Na verdade, você pode tirar o DRT fazendo uma banca. E para isso você tem que ter alguns pré-requisitos. Eu vou deixar tudo lá no meu blog para quem quiser saber. E desde criança o meu sonho era fazer um longa-metragem, um grande filme de cinema. Eu amo teatro, mas eu também amo interpretar para o cinema. O cinema realmente tem uma magia, assim, que eu acho linda, eu acho incrível. E eu sempre quis fazer um filme, um grande filme. Fiz alguns testes, não passei. Gente, eu fiz vários testes pra vários filmes e não passei. O gostoso é sempre ir fazendo e ter certeza de que uma hora você vai conseguir. Ao longo desse ano, de 2017, eu fiz testes incríveis, pra coisas incríveis. E foi de novo aquilo, de eu passar no primeiro processo e não passar no segundo ou no terceiro, enfim. E chegou um ponto que esse ano eu fiquei, sim, um pouco triste por uma oportunidade que eu não consegui. Enfim, eu fiquei chateada com isso e tal. Ok, eu me permiti ficar triste por um dia e depois eu esqueci e me mantive focada no que eu queria. E naquele mesmo mês me apareceu o teste do Alice Júnior, esse longa-metragem do Gil Baroni, que eu contei aqui um pouquinho pra vocês. E aí eu passei. Eu finalmente passei. Eu passei por 3 testes. 3 testes. Eu já tava muito mais tranquila, porque aí a gente vai, né, aprendendo que nem sempre a gente passa mesmo. E eu tava um pouco anestesiada porque eu não tinha passado no outro trabalho que era muito bom também. Então eu fiz muito tranquila e acabei passando e foi um presente incrível, maravilhoso. Foi a realização de um sonho, fazer um longa. E um longa tão bonito, um longa feito com tanto carinho, com uma equipe tão legal. E por todo o processo que eu passei, eu tive que voltar a ficar loira. Contei tudo isso pra vocês aqui. E também falei muito sobre o filme no canal da Anne Celestino, que é o canal Transtornada. A Anne é a protagonista do Alice Júnior. E eu interpretei a Thaisa, que é uma personagem que se torna muito próxima da Alice. Então, eu e a Anne, a gente teve uma vivência muito legal. A gente se aproximou muito, nos tornamos bem amigas. A Anne já voltou pra Recife agora. Sinto falta dela. E lá no canal dela a gente falou muito sobre como foi o processo de ensaio e o processo de construção das personagens no filme. Então é aí que entra muito da paciência, gente. O nosso sonho tá aqui. Eu nunca parei de tentar. Eu comecei lá nas minhas pecinhas pequenas, nos meus grupinhos pequenos de teatro e fui indo, fui sempre avançando, sempre acreditando que uma hora eu ia conseguir. E agora apareceu o meu primeiro, Alice Júnior, que estreia ano que vem nos cinemas no Brasil. Eu vou contar tudo pra vocês quando eu tiver pra estrear. E a minha história, por enquanto, está aqui. Eu continuo fazendo testes, eu continuo tentando coisas, mas até então eu tô muito grata por todo esse caminho que eu trilhei. Eu acho ele muito bonito e que eu continuo trilhando. E Alice Júnior foi um presente pra mim esse ano, fazer um longa-metragem. Foi a realização do meu sonho, que eu sempre tive. E agora é fazer mais e mais. A gente continua tentando. E continua conseguindo. Compartilhem a de vocês, contem as suas experiências, contem como vocês estão tentando, quais são os sonhos de vocês. Então, gratidão por estarem aqui. Nos vemos numa próxima e continuem perseguindo os seus lindíssimos sonhos. Beijos. Tchau!